Oi, pessoal! Oi, gente! Pessoal, hoje eu trouxe a Bia. Uma do lado da outra, olha isso! Me trazer no canal não é novidade, mas... Na verdade, você que me trouxe. Eu tô na sua casa, né? Então. assim, é o que eu tava falando. Me trazer no canal não é novidade. Não. Mas, pessoalmente aqui, Sim. aí é novidade. É, mas eu quis dizer assim. Eu entendi. Não foi eu que te trouxe. É eu que vim até você, né? Porque eu tô em São Sim. Paulo, gente. A gente vai no congresso juntas, que vai ter. Inclusive, teve vlog do congresso, então os vídeos pra trás aí vocês podem assistir. E hoje a gente veio comparar as grades da USP e UFSCar do quarto semestre, gente. Vocês acreditam? Olha, já foi 50% do curso. Tá nervosa? Dá um... Cai a ficha aí, né? Que são 50% gerontólogas. 50% gerontólogas. E aí, depois que eu formar... Isso era uma coisa que meu amigo me falava. Depois que você se formar, seu canal vai chamar só gerontóloga? Porque chama futura gerontóloga. Aí você vai colocar, finalmente gerontóloga. Finalmente gerontóloga. É isso, gente. Vai mudar o nome do canal. Enfim, pessoal, como sempre, eu imagino que vocês já conheçam o esquema, né? Eu vou só citar as disciplinas que eu tive no quarto semestre. O foco aqui é a Bia, dela contar pra gente. Da grade da USP, a gente fazer uns comentários. Mas também já saiu o vídeo do meu resumo do meu semestre. Então lá vocês podem ver mais ou menos o que eu estudei, quais foram as matérias, assim, mais a fundo, né? Então aqui eu só vou citá-las, então vou começar citando e aí a Bia vai falando das dela, tá bom? Como sempre. Então, as matérias que eu tive esse semestre foi na UFSCar, né? Lembrando, quem nunca assistiu, eu sou da UFSCar e a Bia da USP na EASH. Então, aspectos jurídicos relacionados ao envelhecimento, prática profissional 2, fragilidade na velhice, gestão financeira em gerontologia, gestão de pessoas em gerontologia e finitude e morte. Então, realmente foi um semestre mais de gestão, até porque a nossa prática também é mais voltada para gestão esse semestre. Então, é isso que eu tenho pra falar. Pode começar a sua, Bia. Bom, as disciplinas que eu fiz foram, eu vou citar todas e depois vou detalhando, né? Fundamentos Biológicos da Gerontologia 2, Estágio Curricular Integrado 2 em Gestão de Atenção Primária e Proteção Básica, Gestão de Atenção Gerontologia, Gestão de Casos, Avaliação Gerontológica Ampla, Direitos Humanos e Envelhecimento. Essas foram as que eu fiz, porém, ainda tinham mais 3 disciplinas sendo ideais nesse período, porém eu não as fiz neste momento do período, porque por motivos pessoais, ele não queria surtar naquele momento. Saúde mental. Eu não estava muito bem. E aí preferi deixar pra depois, né, já que na universidade pública isso é uma possibilidade. Mas citando quais eram, né? Eram gestão de pessoas, Bateu! Só não tinha gerontologia. Mas era é. gestão de pessoas, Tá, aham. gerontologia educacional e processos psicológicos básicos para gerontologia. Interessante. Essas 3, então, eu resolvi deixar para depois, mas elas fariam parte do quarto semestre, idealmente, né? Bom, falando um pouquinho, então, das que eu fiz. FBG2, carinhosamente chamada, ou Fundamentos Biológicos 2, é continuação de FBG1, que eu falei no vídeo anterior. A gente continua, então, vendo a parte fisiológica do corpo humano, a princípio sem nenhuma patologia, a fisiologia saudável, né? A gente vai falar, claro, de uma patologia ou outra, como vai ser essa alteração do sistema ali, porém, assim, é bem digamos assim, das principais patologias que vai estar afetando aquele sistema que a gente está vendo. No caso de SBG2, a gente fala do sistema cardiorrespiratório. Então, a gente fala, assim, das principais doenças relacionadas ao sistema cardiovascular, as principais relacionadas ao sistema respiratório, mas não é como a gente vai ver à frente nas disciplinas que a gente vai ter aprofundadas em patologia, que isso vem no nosso 3º e 4º ano. Então é isso, né? Basicamente a gente vê fisiologia do sistema cardiorrespiratório.
Minha experiência com ela foi assim, por eu gostar de forma só de curiosidade de biológicas, achei legal nesse sentido. Por outro lado, assim, não é a parte que eu quero levar na prática, assim, então é aquela Depois de coisa. formada, né? É, né? Então, passei por ela, porque eu tenho que passar. E é isso. Mas não foi uma coisa chata também. Não, né? não, Foi porque legal. eu pelo menos sempre gostei de estudar corpo humano, mesmo que agora eu descobri que eu não quero levar, assim, pro meu dia a dia como profissional. Mesmo assim, eu acho interessante, pelo menos a professora que lecionou a disciplina, ela é maravilhosa. Então, acho que tudo isso conta para a disciplina ser uma boa experiência. A próxima o estágio. O estágio 2, né, é uma continuação do 1, no sentido de ser o mesmo nível de complexidade. Né? A gente, no primeiros estágios que a gente tem, que é sempre no segundo ano, a gente está sempre atuando ou em atenção primária ou em proteção básica, né? Então, sempre ali num nível menor de complexidade, sempre lidando com uma velhice saudável, com pessoas idosas. Prevenção, promoção de saúde. Exato, pessoas idosas saudáveis, com um bom nível de cognição, sem ambientes multidisciplinares que estão ali para promover a saúde. Menos vulneráveis. Menos vulneráveis, para promover vínculos, né? No semestre anterior a esse, como eu falei no dia anterior, eu estagiei numa UBS. E agora, no quarto semestre, eu estagiei no Cresce. Sempre de referência de cidadania do idoso. É um ambiente específico da cidade de São Paulo. Só existe aqui na cidade de São Paulo, no Brasil inteiro. E só existe um também na cidade de São Paulo. É muito interessante. E na minha experiência que eu tive lá, assim, deveria existir muito mais, sabe? O que é o Cresce? Ele faz uma promoção mesmo de envelhecimento saudável no ponto de vista social. Ele promove saúde e vínculos sociais, né? Ele está ali dentro da proteção básica, dentro do que a gente pode analisar da classificação dos ambientes socioassistenciais. E ele tem uma equipe multidisciplinar com psicólogas, assistentes sociais, gestores de diversas categorias e especialistas em gerontologia. Não tem gerontólogos, mas tem especialistas em gerontologia lá. E as pessoas idosas são atendidas em livre demanda na cidade de São Paulo. É só a pessoa idosa chegar lá, dizer que quer participar e eles vão falar todas as atividades que eles oferecem. São atividades variadas, tipo atividades de corporais, ginástica, dança, aprendizado de inglês, música, Parece turismo. um CRI turbinado, que a gente, em São Carlos, a gente tem o CRI, né, que é o Centro de Referência do Idoso. E só que acredito que em outras cidades, assim, outros projetos, né, que são do CRI, eles são um pouco mais, não sei se a palavra é precário, mas assim, tem menos atividades, tem menos profissionais, tem menos capacidade de atendimento, sabe? Então, por exemplo, lá de São Carlos, eu acho que não tem ambulatório. Então, os profissionais que tem lá não são profissionais da saúde, são profissionais que promovem essas atividades mesmo. Assim. Aqui nesse onde eu estava também não tinha profissionais da saúde, mas eles são... Não, mas só de ter o psicólogo. Sim, claro. Uma equipe, assim... Parece ser uma equipe mais estruturada. Sim, faz sentido, claro. E aí ele faz parte de uma política pública. Isso, eu ia chegar aí, justamente. Ele faz parte de uma política pública da Prefeitura Municipal, só que ele não é unicamente financiado pela Prefeitura, ele também é parceria com uma OSC, né, uma organização da sociedade civil. Então, em conjunto ali, eles fazem isso acontecer. Eles atendem, em média, assim, por dia, mais de 400 pessoas idosas passam por ali. Porque cada pessoa idosa pode fazer até 3 ou 4 atividades. Eles podem ser matriculados. E aí eles acompanham, tipo assim, as faltas de cada um. Eles podem ter até 3 ou 4 faltas também. Então, por exemplo, a pessoa idosa faltou, tipo, 2 vezes seguidas sem explicar. Eles ligam, eles vão atrás, porque eles sabem que muitos moram sozinhos. Quer entender o que aconteceu? Tipo,
Tem até uma história muito boa, que eu sei que pode ser compartilhada, porque a pessoa idosa deu autorização, gente. E eu vou compartilhar porque é muito boa. Fique à vontade. Que ela mora sozinha, uma mulher idosa mora sozinha, a família não mora em São Paulo. E ela foi, acho que era um fim de semana, se não me engano, ela foi fazer compras no Brás. E ela caiu, quebrou toda essa região aqui, buco maxilar. Ela tava sozinha. E aí, quem socorreu ela ali foi os ambulantes, né, que estavam vendendo e tal, chamaram ambulância e tudo mais. E levaram ela primeiramente para um pronto-socorro, depois encaminharam ela para um hospital especializado nessa parte de reestruturação maxilar, passou por cirurgia, se não me engano. Só que quem conseguiu fazer todo o socorro, assim, social dela, de perceber a falta dela, que ela não estava mandando mensagens nos grupos de WhatsApp, que ela não estava dando sinal de vida, foi o pessoal do Cresce. Então, eles falaram, nossa, mas fulana não tá mais mandando mensagem, ela não tá mais ativa, né? Ela não tá aparecendo aqui nas atividades essa semana, o que aconteceu? Quando foram atrás, foram entender, aí encontraram que ela... Primeiro falaram com a família, né, que mora em outro estado. Que nem tava sabendo. Não tava sabendo. E aí deram que ela tava desaparecida. E aí começaram a procurar ela, né? Nossa, tá falando que tá desaparecida. Até que a notícia chegou no hospital. E aí no hospital informaram, não, ela tá aqui. Porque foram tentar informar em todos os hospitais, né? De São Paulo. Ah, não, ela tá aqui. E aí foram entender o que aconteceu. E quem foi atrás dessas informações, onde ela tá e tal, foi o pessoal do Cresce, porque notaram a falta dela nas atividades. Então, assim, essa é uma história que dá um exemplo da importância de um ambiente desse, como promove esse vínculo social, essa inclusão de pessoas idosas que têm essa tendência de cada vez morar sozinha. E você tem um meio ali de um suporte social, como isso te faz pertencente a algum lugar, né? Sim. Então, assim, esse é um grande exemplo que é uma história que ela compartilhou ali com o nosso grupo de ensaio, porque foi quase na mesma época, foi pouco antes da gente chegar ali. E que, assim, marcou muita gente. Mas só finalizando a questão do estágio em si, a gente desenvolveu uma oficina com eles, de entender, a gente queria reconstruir a história do Cresce, né, entender a importância daquela instituição na vida deles e também como a gerontologia da IASH sempre participou daquela instituição, de acordo com a biografia deles. Porque eles construíram aquilo, sem eles não teria aquilo. Então a gente procurava entender como foi a história de vida deles antes do Cresce, como eles chegaram ao Cresce e o que mudou na vida deles pós o Cresce. E eram respostas do tipo, um significado de vida, uma mudança de perspectiva. Eu não sabia o que fazer quando eu me aposentei. Eu não tinha mais, sei lá, eu tava em depressão, eu vim pra cá. E isso foi um remédio na minha vida. Eu não precisei tomar antidepressivo porque agora eu tenho uma rotina aqui. E tinham pessoas idosas que, assim, aquilo lá pra elas era, assim, a vida delas. Elas acordavam, tomavam café da manhã, iam pra lá, passavam um dia, almoçavam por ali perto e voltavam, passavam a tarde ali. E eu embora pra casa, assim, então, né, acho que ainda fazem isso. Então é isso, assim, foi uma experiência muito maravilhosa, um ambiente de muita vida mesmo. Ai, que legal. Bom, falei demais, né? Foi 10 minutos só de Cresce. Gestão de atenção e gerontologia, né? Gestão de casos. Essa disciplina a gente fez com uma professora gerontóloga, então foi muito interessante porque o gerontólogo tem muita propriedade para falar de atenção gerontológica, de gestão de caso. E aí a gente entendeu como fazer esse atendimento, essa microgestão, tá ali com o paciente, né? E entender as necessidades, entender o que ele traz e como você vai relacionar, por exemplo, os serviços que você pode oferecer para ele, né? Ele tá isso, tá? Eu tenho quais redes do serviço que eu posso usar a meu favor? Então, mapear a rede de serviço, entender recursos e avaliações que eu posso usar com ele. Foi muito interessante porque conversa com a disciplina que eu tive de avaliação gerontológica ampla, que eu ia falar em seguida, mas eu vou tentar falar ao mesmo tempo. Porque nessa disciplina da avaliação gerontológica, a gente viu escalas de vários tipos para avaliar funcionalidade da pessoa idosa, atividades básicas de área de vida, né, as ABVDs, cognição, assim, vários aspectos de vida, suporte social. A gente viu muito sobre o PAGE, né, que é o Plano de Atenção Gerontológica, que é um instrumento só do gerontólogo. Então a gente viu
como usar e como aplicar cada escala dentro das necessidades de cada uma, né? Isso em AGA, né? Em avaliação gerontológica. Então foi muito assim, técnico. Em gestão de carta a gente viu como usar essa técnica, né, de acordo com as situações. E porque às vezes você vai achar que você vai usar, mas você vai entender que não é efetivo necessariamente. Tipo assim, essa situação parece muito, tipo assim, lógico eu usar tal escala. Mas, não sei, talvez é muito longo para essa pessoa. É igual os professores falam pra gente, né? Não, a gente aprende muitas escalas, mas não fiquem presos nas escalas. Né? Eu sempre falo. Então, por exemplo, eu tenho um exemplo muito claro disso. A primeira idosa que eu atendi na UBS, ela tinha, assim, claros sintomas depressivos. Claros indícios de sintomas depressivos, e ela me relatava. Mas no momento em que eu toquei nessa palavra, sintomas depressivos, a pessoa parece que já... Não tem depressão, não tem nada. E eu não tava falando que ela tinha depressão, mas eu precisava investigar esses sintomas. E a gente não chega investigando sem explicar pra pessoa o que a gente tá fazendo. Então eu preciso falar assim, dona fulana, eu vou aplicar uma escala que a gente vai ver um pouquinho sobre sintomas depressivos, como a senhora tem se sentido. E era um claro exemplo em que não ia fazer sentido eu aplicar uma escala para eu avaliar isso, porque ela tava em negação. Sim. Então aquela escala ia dar 0, ia ser como se ela não tivesse nenhum sintoma e não ia valer de nada. E ia ser uma perda de tempo, às vezes eu ia perder o vínculo com ela, porque eu tô examinando um negócio que ela não tá se sentindo confortável. Exato, exatamente. Então eu acho que é muito bom nesse sentido. É muito de você entender o contexto, né? Então eu acho que gestão de casos, nesse semestre em que eu tive a avaliação gerontológica, casou muito para eu aprender a técnica com o contexto, assim, aprender quando usar, como usar, e entender também os meios, né, que eu vou ter para me ajudar quando eu precisar ali lidar com um caso de uma pessoa idosa, um caso complexo, enfim, de vários tipos que podem acontecer. Porque às vezes a gente está muito acostumado, às vezes, com instituições, departamentos que a gente repete muito ao longo da universidade, né? Tipo, sei lá, ILPI, CDI. Sei lá, a gente sempre fala alguns mais repetitivos que outros. Mas é sempre importante a gente, onde a gente estiver, a gente não sabe onde a gente vai estar atuando no futuro, mas a gente pegar e antes de tudo, antes de qualquer coisa, mapear o nosso entorno, ou pegar o paciente quando chegar, a gente entender onde ele mora, onde ele está, e mapear o entorno dele, né? Fazer uma parte ali mais geral. Mais diagnóstica, exatamente. Essa é a palavra que eu precisava. Mais diagnóstica. Antes, enfim, de ir pro ato, assim, no final. E também entender o caminho que você vai ter para chegar nas metas que você quer ter com o paciente, entender também quem você pode chamar da família, o contexto familiar, né? A gente sabe que gerontologia é esse todo, né? Mas às vezes esse todo tem limites, e aí você tem que aprender a manejar ele. Tem que ir para o que tá mais urgente, porque que a pessoa trouxe de demanda. E entender o que é mais urgente é um desafio. É um desafio, a gente tava falando disso antes do vídeo, a gente tá... Tipo assim, o paciente chega com N demandas, N problemas, dificuldades, doenças e afins. Problema de familiar, de físico, saúde, biológico, sim. né? Entre várias questões. E aí você fala, por onde eu começo? O que é mais importante? Por onde eu dou atenção nessa gestão de casa? Porque às vezes a pessoa chega com você pra uma demanda e você fala assim, não, mas essa... Tipo assim, não que você não vá dar crédito pro que a pessoa tá demandando, mas às vezes ela tem uma demanda de saúde mesmo, física. E às vezes você tem que priorizar, tipo assim, ela chega pra você falando assim, é que eu não me dou bem com a minha filha. Só que ela tá, sei lá, num processo de demência, assim, de começar uma demência. Então você tem que tomar cuidado com isso pra você poder fazer a resolução da outra demanda dela. Então é esse entendimento. Exato. Enfim, é um processo complexo porque é muito individual. Então a gente aprende o geral pra
depois tem que aplicar no individual. Aí é prática. Aí é prática e habilidade no dia a dia, que é uma coisa que a gente, infelizmente, assim, não dá pra ter na graduação. A gente tenta ter o pouco que dá pra ter com estágios e tudo mais. Enfim, a disciplina vem pra dar esse, né? Então, como eu falei, por ter tido como professora gerontóloga, é por isso, né? Dar aquela proximidade, porque ela com certeza teve experiências com isso. Deixa eu passar pra próxima, né? Porque senão eu me empolgo. Enfim, deu pra falar um pouquinho de avaliação gerontológica, então... Sim, né? sim. E aí, por fim, fiz também Direitos Humanos e Envelhecimento, que eu acho que casa um pouco com o aspecto jurídico que você falou, né? A gente tem esse nome de Direitos Humanos e Envelhecimento porque a gente tem um enfoque maior em entender os direitos humanos de forma geral, assim, não só relacionados à pessoa idosa, né? A gente também. Vocês legal. aprendem direitos fundamentais? Sim, sim. Gente, Sim. tá vendo? Ai, que tudo! A gente começa a disciplina vem dos direitos fundamentais, Constituição Federal, acordos de direitos humanos pelo mundo, e aí depois a gente vai afunilando. Então, a minha professora teve uma dinâmica um pouco diferente, mas assim, a gente não deixou de ver um pouco de tudo isso também. O estatuto da pessoa idosa, a gente chegou lá. Chegou. A professora que me lecionou a disciplina é advogada. A minha também! Ai, amo. E aí ela dividiu a disciplina em dois momentos, assim, um momento para a gente entender o que são os direitos humanos, de onde vem, assim, não só direitos humanos, como... De onde vem? O que são, de onde vem, o que come. Aquele momento em que o vídeo fica preto e branco. Sim, mas vai ser esse mesmo. Tá. Então, o que são tudo isso e... Perdão, até antes disso, o que é o direito também. Porque para alguns, às vezes, que nunca tiveram uma base disso, o direito pode ser uma incógnita também, assim, a área do direito, né? Então... gente, também a gente aprendeu, por exemplo, o que é crime. Eu comecei falando dos direitos humanos, mas eu errei, assim, a gente partiu do tipo, a nossa primeira aula foi tipo, o que é o direito, né? Aí, a partir dessa aula, o que é o direito, a gente partiu para... o que são os direitos humanos, a história deles, né? Aí vai lá, Revolução Francesa, blá blá blá, vira aquela coisa mais histórica, até a gente partir para uma segunda. Aí a gente vai para os direitos internacionais, acordos internacionais, como tudo isso foi tramitando pelo mundo, até a gente chegar no Brasil e aí entender esses trâmites assim, de direitos no Brasil e entender aí de fato para a pessoa idosa. Aí a gente começa a entender o que já foi, como surgiu esses direitos da pessoa idosa, onde isso começou essas ideias, o porquê. Aí a gente tem aulas específicas sobre violências da pessoa idosa, né? Gente! Essa acho que é a mais parecida até agora. A aula sobre as punições específicas. Tivemos. Né? Vocês tiveram Estatuto da Pessoa com Deficiência? Não. Mas a gente teve essa parte. É muito interessante. É porque também faz parte da linha de pesquisa da minha professora. É muito específico. Então ela já colocou, porque... A minha professora, ela tem linha de pesquisa sobre pessoas, se não me engano, pessoas LGBT e os propriamente direitos humanos mesmo. Então, por isso ela dá um enfoque maior. E ela acabou não falando nada muito específico sobre pessoas LGBT, mas ela cita bastante um pouco sobre direitos e coisas relacionadas. Então, acaba que vai variar um pouco também. O professor sempre dá um enfoque mais nessas áreas de pesquisa. Né? A gente aprendeu coisas muito práticas pra gente também. Por exemplo, ela ensinou pra gente sobre diretivas antecipadas da vontade, falou um pouquinho sobre curatela. Então ela tá bem parecida. A única coisa é o Estatuto da Pessoa com Deficiência mesmo. Porque, inclusive, a minha área de estudo, né, a minha iniciação científica é voltada para o Estatuto da Pessoa com Deficiência, relacionada à perda auditiva da pessoa idosa. Então, nossa, gente, eu me deliciei nessa matéria. Você gosta? Eu amei, gente. Eu quero muito trabalhar, atuar, enfim. E pesquisar também, já pesquiso, faço iniciação nessa área, na parte social da Geronto, especificamente com gerenciamento de
políticas públicas e, assim, quando eu digo políticas públicas, eu me fascino por políticas públicas no geral, assim. Eu não vou dizer, Bia, você tem uma área de política pública que te fascina mais? Cara, eu acho política pública essencial em todas as áreas. Então, assim, eu não sei dizer. Então, quando eu penso em política pública, eu entendo a necessidade dela como um direito. Então, para eu entender a essencialidade dela, eu sei que eu preciso entender a parte legal, né? A parte ali. Então, pra mim, entender esse embasamento, pra mim foi uma delícia. E assim, molda a gente como ser humano também, porque você entende seus direitos, de onde eles vieram, como cidadão, na verdade. Sim, você entende, às vezes você quer criticar um negócio, mas quando você entende o que vem por trás, todo o processo que acontece por trás, você fala assim, não, tá bom desse jeito. Ou senão você fala, poderia melhorar nesse aspecto, você fica mais crítico mesmo, né? Exato, bem legal. E assim, eu acho que depois dessa disciplina, assim, antes eu também já usava o estatuto da pessoa idosa, já consultava pra algumas coisas e tudo mais, já orientava as pessoas idosas que eu conhecia a usar, mas acho que depois da disciplina, pra mim ficou assim, muito mais... Você tem propriedade. Eu sinto que eu domino mais e ficou tipo assim, qualquer coisa eu falo, não, eu vou consultar. Eu também. Tipo não, assim, e eu sei, tipo, artigos. Eu também, eu gravei algumas partes muito mais... essenciais, assim, né? Sei, eu também. Eu fiquei assim, fascinada, bem... E assim, das que eu conheci foi isso. Ao longo, enquanto ela for fazendo, aí ela... Eu recapitulo essas que eu não fiz. Peço desculpas antecipadamente, gente, mas eu precisei disso. Claro que não. E assim, é isso. Vamos terminar, Recomendo. então? Porque o vídeo já está com bastante minutos. Esse vídeo sempre é grande, gente. Mas, assim, eu penso... Dessa vez tem um vídeo especial. Sim! Mas nunca vai E chegar aí- o primeiro vídeo. O primeiro vídeo lá... Pelo amor de Deus, é que a gente ainda era novatas nesse negócio de fazer vídeo, né? Mas eu penso assim, gente, na minha época de caloura, se eu tivesse um vídeo de meia hora da galera só falando o que você aprende, Eu assistiria. nossa senhora, mas eu ia assistir a playlist inteira. Então eu acho válido eles serem grandes. Se alguém tiver alguma coisa contra, comenta aí e fala assim, gente, dá uma enxugada. Não somos Mas eu calores acho igual que vocês. a gente não tá nem aí porque vocês estão falando, dá uma enxugada. Então, assim, se tiver ruim, vocês opinem. Mas eu, sinceramente, do fundo do coração, eu acho incrível o acho que nosso tá vídeo. Com toda a minha humildade, eu acho incrível nossos vídeos. Mas enfim, é isso. Beijo, gente. Espero que vocês tenham gostado. E a gente espera que não seja o último vídeo pessoalmente. Claro, espero que não. Nem que for picado pros próximos semestres, assim, o próximo não ser, mas o outro ser. Enfim, a gente vai se ajeitando. Beijo, pessoal, e até o próximo. Até.